da escola, né? E a gente vai começar aqui um pouquinho, vou explicar um pouquinho da dinâmica da reunião. A gente vai pedir para todo mundo, claro, ficar com os microfones fechados aí no momento da fala da direção e das psicólogas, e depois, no segundo momento, a gente vai abrir para perguntas e dúvidas e tudo mais, tá? Então, a gente vai começar com a fala da Cecília, mantenedora e diretora-geral do colégio, depois a Michele, nossa diretora pedagógica, também vai falar um pouquinho, e aí as nossas convidadas, que eu vou deixar para a Michele fazer a introdução aí delas, tá bom? Obrigada por estarem aqui, né? Ajudem a gente a relembrar o pessoal aí da reunião. Nós estamos aqui com 33 pessoas online, né? Convidamos todos os pais a partir do quarto ano de 2025 até o nono ano de 2025, né? Das séries do ano que vem. Então, até que a gente está com uma participação baixa. Então, se vocês puderem ajudar a lembrar o pessoal aí da reunião, acho que seria legal. Tá bom? Vamos lá? Vai lá, Cecília. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar esse nosso encontro, né, contextualizando um pouco as nossas ações educativas. Eu vou pedir desculpa, eu estou um pouquinho rouca, né, mas eu vou me esforçar aqui, gritar um pouco. Em 2026, iremos completar 40 anos da nossa jornada educativa. Nesse percurso, estivemos permanentemente comprometidos com ações em busca de educar para a vida, né? E, portanto, buscamos sempre ações pedagógicas que consolidassem esse propósito. Assim, nossos currículos sempre estiveram alinhados a inovações para a formação dos nossos alunos. Porque, na verdade, temos que pensar, desde uma criança de 1, 2, 7, 8 anos, até eles atingirem 18, 19, né? Pensar em todo esse tempo, né, que temos para que eles possam fazer escolhas com propriedades. Eu gostaria de fazer 3 perguntas que talvez sejam respondidas no final dessa reunião, tá? Que eu acho que depois da palestra das nossas psicólogas, a gente poderia tentar responder essas perguntas às famílias. A primeira pergunta é: quais são as habilidades que temos que desenvolver em nossos filhos para esse mundo em constantes mudanças? A segunda pergunta é: quais os domínios de conhecimento que devemos despertar para as suas escolhas futuras? A terceira pergunta: quais as estratégias que devemos usar para garantir um aprendizado significativo para que possam aprender constantemente? Estamos atentos a nos questionar diariamente para buscar essas respostas em nossa escola. Vamos aguardar as respostas das famílias para verificarmos a sintonia com essas nossas ações. O mundo pede desenvolvimento das habilidades sociais, socioemocionais, pede conhecimento constante em evolução. E terceiro, o mundo pede estratégias e processos de aprendizado contextualizados e aplicados através de experiências significativas. Finalizo, então, esperando que as famílias nos deem apoio e mantenham a confiança e a parceria com a nossa escola. Muito obrigada e vamos escutar
as nossas profissionais aí. Boa noite. Boa noite a todos. Falar, né, primeiro. Falar rapidinho, Adriana, dar boa noite aos pais que estão aqui presentes, agradecer a entrada, né, de vocês nessa reunião, que nós aí pensamos com tanto cuidado e com tanto zelo para que nós pudéssemos, nesse momento, em mais uma oportunidade, né, de aprendizado, mas que nós pudéssemos, nesse momento, apresentar para vocês algumas reflexões, exatamente como a Cecília propôs, algumas perguntas para que nós façamos para nós mesmos e, ao final do encontro, a gente procure essas respostas a fim de que vocês, de uma forma mais ampla, percebam toda a intencionalidade, toda a proposta e todo o embasamento teórico que está por trás dessa postura, dessa posição da escola diante dessa proposta que nós apresentamos para vocês, de fazer essa reconfiguração aí das turmas. Então, nós estamos aqui com a Mariana Tavares, que eu vou apresentá-la juntamente com a Adriana, que é a pedagoga do Conviver e Mais, para que elas possam exatamente trazer um pouco mais de consolidação de ferramentas técnicas aí para mostrar para vocês o quanto que essa decisão nossa, né, o quanto que essa escolha por essa intervenção neste momento, nessa circunstância, acabou se fazendo, e a gente, exatamente por enxergar todos os aspectos positivos e de crescimento dos alunos, que mobilizaram e motivaram-nos a exatamente essa decisão, neste ano. Até porque eu acho muito importante destacar aqui que essa sempre foi uma prática comum na escola. Nós fizemos isso durante todos os anos e durante muitos anos, e que nós interrompemos esse processo todo com a pandemia. A pandemia, na verdade, acabou interrompendo, porque nós acreditamos que, nesse momento, alguns outros laços, algumas outras relações precisavam ser desenvolvidas. E a escola, o integrado, e eu acho que isso está no DNA do colégio, de nós termos uma escola que, obviamente, eu falei isso para muitas famílias que nos procuraram nesse ínterim aí, o integrado sempre está no DNA dele fazer além do básico. Então, para nós, a formação plena do indivíduo, a formação completa desses jovens, dessas crianças, é de extrema importância. Então, claro que nós temos uma preocupação única com o português, a matemática, a biologia, mas a gente tem a preocupação também, tão importante quanto, com as habilidades que o mundo vai pedir para essas crianças quando eles estiverem mais velhos, quando eles ingressarem no mercado de trabalho, e a gente acredita nesse desenvolvimento contínuo e presente ao longo de toda a formação deles. Então, esse é o nosso intuito também, e isso é também a nossa proposta pedagógica, né? Então, eu queria abrir a reunião apresentando exatamente esse viés, essa abordagem para vocês, essa apresentação. Nós vamos agora ouvir a Mariana e a Adriana, as duas profissionais aí muito capacitadas para exatamente apresentar para vocês algumas dessas ferramentas, como eu acabei de mencionar, e aí no final nós vamos abrir para as perguntas, e aí vocês vão ficar muito à vontade para que essas perguntas sejam feitas, aí pode ser pelo chat, pode ser, de repente, a gente pode fazer levantando a mãozinha, a gente vê exatamente qual é o melhor caminho aí para a gente poder apresentar. E um outro ponto importante, mesmo com essa reunião, se ainda surgir alguma dúvida, alguma inquietação, alguma necessidade, nós estamos abertos para que vocês nos procurem, para que a gente faça outros e mais esclarecimentos. Até porque cada turma acaba tendo algumas particularidades. Por exemplo, a turma do 4º ano, do 5º ano, cada turma tem a sua particularidade. E, em especial, eu dou o recado aqui para os pais do 4º ano, que vão ser o 4º ano 2025, a turma, ou seja, o 3º ano deste ano, que como nós temos ali uma característica específica, uma demanda particular para essa série, nós vamos marcar uma reunião presencial na próxima segunda-feira. Então, eu já estou antecipando exatamente porque essa turma em especial ela apresenta uma demanda específica, um direcionamento aí particular para essa série, tá bom? Mas aí agora a gente vou deixar a Mariana, nossa psicóloga aqui, a Adriana, pedagoga do Conviver e Mais, para que elas possam fazer a apresentação. E obrigada e boa noite aí para todos. Bom, boa noite. É um prazer, né? Eu e a Adri, vamos conversar hoje com vocês sobre um tema que, para nós, é muito importante, né? Que é pensar
nesse desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, eu vou deixar a Adri se apresentar, né? Muitos pais já me conhecem, então vou começar a deixar a Adriana se apresentar. Enquanto isso, eu vou colocar a Adri na nossa apresentação, só que aí eu vou parar de ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês me dão um sinal aí, tá? Por favor, que tá funcionando, que tá tudo passando por aí, que tá me ouvindo. Acho que agora vê, Mari. Acho que o Meet atualizou. Eu acho que não. Não? Ou eu fiz alguma coisa errada na hora que eu testei. Tá. Pode acontecer. Bom, então, boa noite. Eu sou Adriana Ramos, da Conviver Mais. Também coordeno um núcleo de pesquisa pelo Instituto Veracruz e tenho estudado sobre essa temática, não junto com a Mariana, porque a Mariana foi minha aluna, né? Mais nova do que eu, mas desde 2000 e, sei lá, e bolinha, né? Mais de 20 anos que eu tenho estudado isso, sobre o desenvolvimento, né, integral das crianças e dos adolescentes, mas principalmente sobre as relações interpessoais. Então, qual é o impacto que as relações interpessoais, a convivência, o que a gente qualifica como convivência ética, tem para esse desenvolvimento pleno. Então, acho que aqui a gente tem algo em comum, que é muito importante, que são famílias, numa quarta-feira à noite, né, interessadas sobre o desenvolvimento, né, das crianças e dos adolescentes. Acho que isso é sempre muito positivo. Uma das minhas especialidades, né, minha e da Mariana, é trabalhar com a relação família-escola, então a gente tem muitos estudos e pesquisas relacionados a isso, e principalmente os meus estudos mais recentes mostram, né, como a relação família-escola, no sentido de parceria, ela é fundamental para que as crianças e adolescentes, então, se desenvolvam de forma plena, né, o que a gente chama de educação integral. Então, quando a gente está pensando nessa educação integral, a gente entende que família tem uma função, né, quando a gente educa as crianças, e a escola tem uma outra função, mas existe, claro, uma convergência, né, quando nós pensamos que tanto a escola quanto a família, a gente quer o melhor no tocante à educação dos nossos, né, jovens, das nossas crianças. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, eu vou pedir para vocês escreverem no chat, e quem puder abrir a câmera, eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder abrir, vai ser ótimo poder vê-los, né? Eu acho que o online tem uma distância, mas a gente se aproxima um pouquinho com quem pode abrir a câmera. Eu gostaria de perguntar para vocês, quando vocês pensam os filhos de vocês, né, como adultos, que características que vocês gostariam que eles tivessem? O que vocês acham que é importante para um adulto, no caso, a filha ou o filho de vocês, que vocês gostariam que eles tivessem? Quais características? Você fala, não, acho que isso é algo que é fundamental. A Bruna colocou felicidade, e mais? A Thaís pôs autonomia, coragem. O que vocês almejam para as crianças e para os adolescentes quando eles se tornarem adultos? O que vocês acham? Não, isso é uma coisa que é importante, que ele tenha na personalidade dele. A Marília colocou um adulto com paz, com saúde, com integridade, independente, autônomo, seguro, honesto, empático. Habilidade. E mais? Diferente do que eu já colocaram. Resilientes, autoconfiantes. Independente. Autônomo. Ter caráter, o João colocou. Independente também. Bom, então vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Vocês não precisam escrever. Quem quiser ir escrevendo, continue escrevendo aqui, que para a gente é bom. Saber respeitar, ser autoconfiante, um adulto sabe estabelecer vínculos duradouros, saber respeitar e conviver, ser honesto, empático. Eu faço essa pergunta, então, há pelo menos 20 anos, para as famílias, mas também faço para professores, né? E eu nunca, em nenhum momento da minha vida, e esse ano foi um ano que eu trabalhando muito com pais, né, Maria? E eu nunca ouvi nenhum pai, nenhuma mãe dizer, eu quero que meu filho seja desrespeitoso, eu quero que ele seja dependente, que ele não seja empático, que ele seja, não seja confiante, né, que não seja resiliente, né, que seja desonesto, injusto. Claro que a gente sempre almeja
o que a gente chama de valores, né? A gente almeja os melhores valores quando eles se tornem adultos, né? E a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês não precisam escrever, mas eu gostaria que vocês pensassem, tá? O que vocês fazem efetivamente na relação direta, desde que eles são bem pequenininhos, até a idade que eles estão até o momento, para que ele se torne, de repente, um adulto honesto? Ou o que a gente faz para que ele seja autêntico? Para que ele saiba, então, se posicionar, como a Ana Beatriz colocou, e lutar pelos seus direitos. Que ele seja respeitoso, que ele seja, então, resiliente, autoconfiante, independente. Tirando felicidade, que foi a primeira pessoa que escreveu, né? Deixa eu até voltar aqui, foi a Bruna, né? A Bruna foi a primeira que escreveu felicidade. Felicidade é uma coisa que só aparece quando eu pergunto para pais. Quando eu pergunto para os professores não é que eles não querem que os filhos de vocês sejam felizes, mas é porque é interessante isso, né? Nós, como pais, como mães, a gente deseja, né, a felicidade dos nossos filhos, né? Mas nós não somos responsáveis pela felicidade deles, né? Tem um autor chamado Ren Ginot, que eu sei que quem é da Escola de Valores já deve ter estudado algum texto dele, né, ou direto ou indiretamente, que ele diz assim: nós não somos responsáveis pela felicidade dos nossos filhos, mas nós somos responsáveis pela formação de caráter, né? Então, quando vocês falam, bom, eu quero alguém corajoso, alguém autônomo, íntegro, né? Claro, para a saúde, óbvio que a gente deseja isso mesmo, né? E seja em qualquer idade, né? Sociável, respeitoso, honesto, eu preciso pensar que ação que eu tenho efetiva no dia a dia para que esses valores, eles se tornem, quando eles se tornarem adultos, centrais e fortes e integrados na personalidade deles, né? E eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho 2 filhos, são adultos, né? Um tem 32, o outro 28. Mas, quando eles eram pequenos, né? A gente tinha uma coisa, acho que vocês vão lembrar disso, que era telefone fixo, né? Nós tínhamos telefone fixo. E eu sempre quis que meus filhos se tornassem honestos, e eu sempre falei para eles, precisa sempre falar a verdade. Com a verdade, a gente aprende a lidar. Se a gente mente, qual é o problema da mentira? O problema da mentira não é que mentira tem perna curta, é que Deus vai ficar triste, é porque a mamãe vai ficar chateada, o papai vai se aborrecer. O problema da mentira é na quebra de... A causa, né, do problema da mentira é a quebra de confiança na relação. Uma próxima vez que você me contar alguma coisa, eu vou ficar em dúvida se você está falando a verdade ou não. E uma relação de confiança, ela é fundamental quando a gente pensa na construção da identidade das crianças. Tanto relacionado aos adultos que ele convive na família, quanto relacionado aos adultos que ele convive na escola. Então, confiança é algo que é muito importante. Então, o problema da mentira é justamente a quebra dessa confiança. E aí, então, voltando ao exemplo dos meus filhos, que eu dou muito exemplo deles, né? Ele, um dia liga a minha sogra, e eu estava, sabe aquele dia super atrapalhada, como eu estava agora, inclusive, agora há pouco, um monte de coisa, tal, tempo escasso, e ele fala, mãe, a vovó, né? Se fosse a minha mãe, eu ia dizer, fala para ela que eu ligo depois, mas a sogra, né? Eu falei, ai, Lipe, fala que a mamãe está tomando banho, sabe aquela coisa que sai assim, né? E aí, depois que ele desligou, passado um tempo, ele virou para mim e falou assim, você não falou que a gente precisa falar a verdade acima de tudo? E ele tinha uns 8, 9 anos, né? E eu disse, falei, mas você não estava tomando banho. E eu menti para a vovó. E eu fiquei péssima, né? E por um lado eu fiquei muito contente, porque eu falei, bom, então tudo que a gente está educando eles, né, dessa forma, então, com essa autonomia, está funcionando. Né? Alguém colocou aqui, eu quero um filho que saiba, né, lutar pelos seus direitos, aí ter essa criticidade é importante, ele conseguiu perceber que eu estava sendo ali, né, contraditória, com 8 anos de idade, o que não é tão simples assim, né, se ele fosse adolescente, claro, os adolescentes percebem isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando, e isso me fez ficar mal, e me fez retomar com ele, claro, né, porque ninguém aqui é robô, a gente não é perfeito, então a gente escorrega, e é possível que a gente retome. Né? O que a gente não pode fazer é todo dia isso, né? Todo dia escorregar, retomar, porque aí a gente se destitui dessa figura de autoridade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se eu quero que meu filho se torne uma pessoa honesta, se eu quero que ele seja respeitoso, se eu quero que ele seja justo, ele vai precisar vivenciar essas relações efetivamente, primeiro com os adultos da família.
Depois, né, então, nesse âmbito da família, que é o âmbito privado, de relações privadas. Na escola de vocês, com certeza, Cecília, vocês devem ter pais que dizem assim, bem intencionados, tá? Filha, filho, se você apanhar, bata. Não volta para casa chorando. Não vai ser bobo, né? E a gente deve ter na mesma turma pais que dizem o quê? Filho, a gente não resolve as coisas com violência, com agressão física. Precisa conversar. Então, quando a gente pensa na escola, a gente está pensando num espaço que é da aprendizagem dos valores que fazem parte de uma sociedade, do coletivo. Então, as crianças, eles vão desenvolver nesses dois espaços. No espaço da família, que é esse âmbito privado, que tem valores que são daquela família, mas nesse espaço coletivo, que necessariamente implica em ele construir, né, esses valores, porque isso é uma construção, a partir das interações sociais. Então, as interações sociais têm um peso muito grande. Então, quando eles são pequenos, quem são as pessoas significativas? Nós adultos, primeiro na família, depois na escola. Esse mesmo filho, ele chegou um dia para mim e falou assim, mãe, eu preciso recortar de jornal palavras que comecem com a letra do meu nome. Eu sempre fui muito alérgica ao material impresso do jornal, né, que existia antigamente. Eu falei, Lipe, vamos usar revista, é a mesma coisa. Ele falou, não, a professora falou que é jornal. Enquanto eu não saí e não comprei o jornal, vocês já devem ter passado por isso. Então, quando eles são pequenos, a figura do adulto, ela é muito importante na constituição dessa personalidade e nesse exemplo, né? Ah, bom, quem tem filhos aqui adolescentes, significa que a gente perde o prestígio? A gente não perde o prestígio, mas os pares passam a ter uma importância grande para essa construção de valores também. Mas desde que eles são pequenos, é nas interações sociais entre pares que eles vão aprender muito mais a resolver conflitos, eles vão aprender muito mais a saber, né, quando eles podem fazer alguma coisa, quando eles não podem. Porque, por exemplo, na relação com os irmãos, quem tem aqui irmão, eu brigo com o meu irmão, eu tenho lá 8 anos de idade, meu irmão tem 6, e eu falo, eu te odeio, nunca mais eu quero olhar para sua cara. Daqui 10 minutos eu descubro que eu tenho que continuar convivendo naquele mesmo espaço com o meu irmão continua sendo meu irmão. Então, a família é um espaço, por mais problemática que às vezes possa ser a família, mas ela é um espaço de relações estáveis. Na escola, existe justamente um espaço de relações que não são mais estáveis. Então, se um coleguinha fala, nunca mais eu quero falar com você, eu estou de mal para sempre, talvez possa ser. Se eu tenho um adolescente que fala, eu não vou mais falar com você, pode ser que ele não fale mesmo mais. Mas apesar dele decidir, por exemplo, eu posso decidir não ser mais amiga da Michelle, mas quando eu estou na escola, diferente da minha casa, que eu continuo sendo irmã, na escola existem várias representações sociais, em que eu vou ter o meu amigo, o meu melhor amigo, eu vou ter o meu colega, e vou ter aquele que eu não quero mais ser amigo, mas de repente eu vou ter que fazer um trabalho em grupo com ele. Eu vou ter que fazer uma viagem de estudo no meio, e eu vou ter que conviver de forma respeitosa. Porque, de fato, eles não são obrigados a serem amigos ou melhores amigos, mas eles são obrigados a conviver de forma respeitosa. E aí vocês acham que isso é simples, né? Ah, é fácil a gente fazer isso. Não é, né? É bem difícil. Tanto para as famílias, quando a gente pensa nessa construção de valores, quando a gente pensa hoje no advento das redes sociais, dos acessos, né? Não vamos entrar nesse aspecto, mas dos acessos que as crianças e adolescentes tiveram na pandemia e pós-pandemia, né? Então, os impactos que isso tem para a saúde mental e para a difícil tarefa que é ser pai e mãe hoje em dia. É muito difícil. Da mesma forma como para a escola também existem desafios muito importantes. Então, quando a gente pensa, né, nessa decisão da escola, que é de usar uma metodologia que é antiga, né, para vocês terem uma ideia, há 20 anos eu pesquiso sobre isso, e eu sou professora há 34, eu comecei dando aula para as crianças, e há 34 anos eu já fazia sociodrama. Então, não é uma metodologia nova, não é nada inédito, né, não é nada, vamos dizer assim, é uma modernidade de agora, não, né, esses estudos são antigos e a gente, claro, né, Mari, a gente tem muitos estudos atuais sobre isso, né. Por que, então, né, que muitas vezes a gente tem um estranhamento quando a gente se vê
numa situação de que, poxa, agora as crianças vão trocar os colegas, os adolescentes vão ter que estudar com outros, né? Porque toda mudança, gente, por mais que a Michelle tenha dito, a gente já fazia isso antes, e claro, as escolas resolveram, muitas escolas resolveram isso, né? Que na época de pandemia iria se prevalecer ali, permanecer com eles, porque eles tiveram um gap ali no desenvolvimento, tiveram muitas situações, né, eu acho que foi inclusive, acho não ter convicção, de que as escolas tiveram uma decisão acertada de manter essas turmas inicialmente, né? Mas sempre que a gente tem uma mudança, depois de um período, causa um estranhamento, né? Causa um estranhamento nas crianças, causa um estranhamento nos adolescentes. E aí, tem um estudo muito bacana, tem um texto do professor Yves Delatille, que era professor do Instituto de Psicologia da USP, que depois eu posso até compartilhar aqui, se a escola quiser encaminhar para os pais, porque ele é um texto de 1999, e ele está dentro de um livro que fala sobre autoridade na escola, né? E esse texto, ele vai falar justamente sobre a autoridade, né, na escola, em função da relação família-escola. E ele diz assim, ele vai trazer alguns pontos de reflexão, e apesar de ser um texto de 99, ele é muito atual. Eu acho que ele até está mais atual hoje que em 1999. Porque ele vai dizer, bom, antigamente, né, existia uma relação muito mais, uma educação muito mais autoritária, né? Então, os pais não questionavam o que as escolas faziam, né, e as escolas faziam e, tipo, é isso e acabou, né, e que isso foi um avanço, ele fala, né, a gente realmente evoluiu, a gente caminhou para uma sociedade mais democrática, mais dialógica, e que hoje a gente tem uma participação muito mais integrada entre família e escola, né. Se a gente pensar hoje em dia, mais ainda, né. Porém, né, ele vai dizer, o que acontece, né, existe quando eu falei para vocês da confiança, né, da relação de confiança como algo constituinte para a construção de uma personalidade ética, eu preciso, né, os nossos filhos, tem uma coisa que eu sempre falo para os pais, né, não importa se os pais são casados, separados, qual é a condição, não se desautorizem. Vocês querem prejudicar o desenvolvimento dos filhos de vocês? Vocês querem efetivamente, né, que eles tenham dificuldade para construir tudo isso que vocês colocaram aqui como ideal, é quando a gente se desautoriza. Bom, claro que a gente não vai permitir situações abusivas, né, eu não estou falando nesse sentido. Mas, muitas vezes, às vezes tem alguém que sai um pouco da medida, né? Às vezes a gente dá uma dura um pouco maior, um dia que você está mais cansado e tal. E as crianças, elas têm uma tendência, adolescentes, a correr para aquele pai, para aquela mãe, né, para o tio, para a tia, para a avó, enfim, aquele adulto que é responsável pela educação dela em casa, que ele acha que vai dar uma aliviada, né. Então, eu sempre falo para os adultos, combinem, às vezes até códigos, né, sabe, um olhar, uma encostada de mão, do tipo, você está exagerando, tal, mas não desautorizem. Porque desautorizar um outro adulto, que é importante nessa educação, que é uma figura de autoridade, isso faz com que você estabeleça uma relação de desconfiança. Bom, então meu pai está falando uma coisa e não é bem isso. Minha mãe está dizendo isso e não é bem isso. Quando a gente pensa na relação família-escola, o Yves, ele vai trazer justamente esse ponto que ele chama de delegação de poder. Ele vai dizer, um dos pontos importantes, não é, e com isso a gente não está querendo dizer que vocês têm que ter bom, eu tenho que aceitar absolutamente tudo que a escola fala e não posso ter nenhuma criticidade. Não, não é isso. Mas delegar poder significa uma transferência dessa autoridade. A partir do momento que eu escolhi, conhecendo, inclusive, que essa é uma escola particular, né, então eu imagino que vocês escolheram, ninguém está sendo coagido, né, a ter os filhos nessa escola. Então, eu escolhi essa escola, né, eu não estou numa escola pública que, por exemplo, é a única que tinha vaga, né, porque quando eu vou falar com pais de escolas públicas, eu não posso falar isso, mas vocês escolheram a escola, né, então essa delegação de poder significa essa transferência da autoridade, e nesse texto ele vai dizer, primeiro, para o professor, que é aquela figura direta que vai atuar ali com a criança, mas depois para a instituição escola, né? Então, essa tríade pais, professores e escola, ela é importante, ela é fundante na construção do caráter das crianças. Eu posso discordar de um adulto da família, eu sendo da família, eu posso discordar. Então, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu combinava com o pai deles, né? Então, eles sabiam que eles não tinham para onde correr. Até hoje, eles sabem isso, mesmo sendo adultos, né? Que se a gente está almoçando os 4 juntos,
e tem alguma situação que, de repente, um discorda do outro, a gente conversa no privado, apesar deles serem adultos, depois a gente traz para um próximo almoço para conversar. Então, a gente não se desautoriza. Eu sei que é um exercício difícil, né, mas ele é importante. Eu acho que se vocês estão tão preocupados com esse desenvolvimento das crianças, dos filhos de vocês, das filhas, é importante, então, se preocupar com isso. E quando a gente pensa, então, nessa relação de confiança com a escola, isso é fundamental. Então, é muito importante, isso eu sempre disse, né, que a gente não desautorize a escola. Bom, tem alguma situação, vou contar uma história minha mesmo. Então, no meu mais novo, que ele passou por uma situação em que o professor foi ali desrespeitoso com ele. E a primeira coisa que eu disse para ele já era adolescente, você tentou conversar com o professor, você tentou argumentar, ou seja, a gente precisa ensiná-los a falar com quem é de direito, desde que eles são pequenos, né? Você precisa da minha ajuda, isso que aconteceu é algo que a gente precisa ouvir o lado do professor, não no momento que ele estava bravo, talvez no momento que ele estivesse mais calmo. Então, é importante conversar, o diálogo é importante, né? Por dentro, gente, eu estava assim, que professor idiota, como é que ele faz um negócio desse? Como mãe, eu estava uma leoa, eu queria ir lá e devorar, entendeu? O professor, a coordenadora, a escola inteira, apesar de confiar muito na escola, de ter sido a escola que eu escolhi para os meus filhos. É uma escola que eu referencio até hoje, né? Que eu gosto muito. Mas, naquele momento, como mãe, é genuíno a gente sentir isso, a gente querer defender e a gente só olhar numa percepção. Né? Mas como eu sou educadora e trabalho com essa área, eu consegui me controlar, e eu sei que nem todos vocês aqui vão conseguir fazer isso, e nem a todo momento eu e Mariana conseguimos, mesmo a gente estudando, né, sobre isso, mas é importante, né, é importante a gente não invalidar. Eu não estou falando de novo de relações que são extremamente abusivas, porque aí, se é algo escancarado, claro que a gente vai se posicionar, mas eu estou falando de coisas que podem acontecer no dia a dia, né, que são pertinentes de acontecer no dia a dia, tanto na relação no âmbito dos adultos da família, quanto nessa relação com a escola. Né? Tem um outro estudo do professor Ive, da professora Suzana Menin, que chama Crise de Valores ou Valores em Crise, e ele é de 2009, e também, de novo, é muito atual, né, e eles vão dizer o seguinte, né, a gente vive hoje uma inversão, muitas vezes, de valores, né, e que muitas vezes a gente não sabe, né, quem é o adulto da relação. E isso é algo que nós precisamos nos preocupar. Né? As crianças e adolescentes, eles precisam dessa figura de autoridade legitimada. Né? Nós temos, eu sempre brinco com os pais, vocês se assistiram já alguma live minha, eu já falei 125 mil vezes, na pandemia acho que foi 8 mil vezes, que nós somos os adultos da relação. Eu falo, pais, façam mantra. Professores também façam mantra, eu sou o adulto da relação, porque a gente tem que se colocar hierarquicamente. Apesar de uma relação de respeito mútuo ser importante, quando a gente pensa no ambiente sociomoral que é cooperativo, e que ele é fundamental para esse desenvolvimento completo. Né? Então, para que eles atinjam, né, o que vocês estão dizendo, tudo que vocês colocaram aqui, e o que vocês não escreveram, mas que vocês almejam, a gente precisa de um ambiente sociomoral que seja respeitoso, então esse respeito mútuo é importante, um ambiente sociomoral que seja de confiança, né, que seja digno, que seja justo, que seja generoso, né. E aí tem uma frase do Ive que eu coloquei aqui para destacar para vocês, vou passar para a Mariana, que ela vai dar continuidade, depois a gente faz um bate-papo, que a Mariana falou, cuidado, né, porque eu disparo a falar, falo muito, então estou me policiando aqui no tempo. Ele fala assim, creio, é o final do livro dele, desse texto sobre a autoridade na escola, ele fala, creio não pecar por conservadorismo, dizendo que pais devem delegar a autoridade, que a escola deve ver-se como a serviço da comunidade, e que o saber é um dos mais preciosos de nossos patrimônios, né? Então, as crianças, elas vão construir valores na escola, elas vão construir valores na família, mas nós temos sim, né, são locais diferentes, para essa aprendizagem de valores, para a constituição dessa personalidade ética, né? E se nós estamos aqui hoje, à noite, nós estamos aqui para discutir o que é, de fato, efetivamente, melhor para as crianças e para os adolescentes. E eu não tenho sombra de dúvida alguma, né? Eu sou uma defensora de sociogramas, desde que eu era professora de educação infantil, né? Como uma estratégia eficaz, comprovada, né, e efetivamente na prática, que é algo que nós não temos pontos negativos, né, nós não temos pontos negativos. Nós vamos ter sim, que a Mariana vai falar agora, frustrações,
E as frustrações, né, Mari? Muitas vezes são importantes para que eles também cresçam, né? Adri, Thaís, você passa para mim, por favor? Pode passar 2 slides? Pode passar, a Adri já falou. Bom, enquanto a Adri falava, né, e ela trouxe isso de forma muito evidente para nós, sobre o que a gente espera, né, e quais são, de fato, as nossas ações para que os nossos filhos tenham a oportunidade de se tornarem essas pessoas. Porque algo que a gente precisa ter muita clareza de que o desenvolvimento ele não se dá de forma única. Então, o desenvolvimento ele acontece, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, moral, eles caminham juntos e eles acontecem na interação com o ambiente. Então, a Adri está falando, na nossa casa, as relações acontecem de uma forma, na escola, com os colegas, no clube, no inglês, nos diversos ambientes que os nossos filhos se relacionam. E o que a gente precisa ter clareza é que a interação social, olha lá, é um dos motores mais importantes para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, gente, quando esse movimento, né, isso é algo como a Michele já disse, né, isso é algo que a escola já trabalha, isso não se pauta no achismo, né? Nós estamos falando do desenvolvimento das nossas crianças e dos adolescentes, de habilidades que são necessárias para a vida deles. Eu conversando com alguns pais e também com a própria escola, né? Algumas famílias trouxeram um ponto que é, mas isso não vai afetar a aprendizagem do meu filho e da minha filha? E o que eu tenho para mostrar para vocês agora, né, que são estudos que mostram justamente isso, que é ao contrário, né. Veja, a interação social é um dos motores mais importantes para esse desenvolvimento. E eu vou trazer alguns exemplos para mostrar isso para vocês, para esclarecer, para que vocês tenham a certeza de que esse movimento de interação social não é só pela amizade, porque é também pelo contexto da amizade, mas a gente tem muitas outras habilidades que são trabalhadas e que são necessárias para o desenvolvimento integral desse sujeito. Então, a professora Suzana Menin, ela traz uma frase que nós colocamos aqui, que diz assim: as relações sociais são um dos aspectos formadores da moral. E o grupo de iguais, ou seja, a convivência de criança com outras crianças, ou então de adolescentes com outros adolescentes, é um dos melhores espaços para essa construção da moralidade. Thaís, passa para mim. Vamos lá, vamos aos pontos chaves aí, que valem a pena a gente destacar. Quando a gente pensa nessa movimentação dos grupos, a gente permite então que as crianças ampliem esse círculo de amizade. Um ponto, e eu acho que é super verdadeiro, né, que é o nosso primeiro, a nossa primeira angústia está muito relacionada assim, mas e esses amigos? Puxa, mas eles estão juntos desde não sei quando, eles estão juntos sempre, eles se dão tão bem, eles são tão amigos. E aí, gente, e nós pais também, não é, gente? Quem também está? Porque o luto não é só das crianças, o luto é nosso também, que a gente fala assim: "Ah, mas eu já tenho aquele grupo de pais, a gente se reúne, a gente viaja junto", e é verdade, né, se tem uma coisa positiva aí, né, a gente tem alguns fatores positivos dos grupos de pais, eu acho que isso é muito legal, como a gente também estabelece vínculo, né, com os pais dos filhos, né, das crianças que os nossos filhos convivem, dos amigos, e faz isso é muito legal, isso é super saudável. Mas aí, gente, a gente tem que pensar no que a gente entende por amizade. E, de novo, né, nós temos estudos falando sobre a concepção de amizade. E até por volta de mais ou menos uns 5 anos, as crianças têm a ideia de que a concepção de amizade é assim: é meu amigo quem está ao meu lado sempre, quem convive comigo. 5 anos, gente. Por volta aí dos 6, 8 anos, esses são estudos do professor Robert Selma, depois também quem tiver interesse a gente pode compartilhar. Por volta aí dos seus 6 a 8 anos, essa concepção de amizade já muda. É meu amigo quem é gentil comigo, quem me trata bem.
A partir dos 9 anos, a gente começa a trazer questionamentos que envolvem, por exemplo, é meu amigo aquele que me ajuda quando eu tenho um problema? E aí vou fazer um parênteses para dizer que foi, olhando para essa forma como as crianças interpretam a amizade, que algumas das perguntas para quem tiver, né, quem tiver crianças aí que estão no terceiros e quartos anos, né, que vão para os quartos e quintos anos, que quando nós optamos pelo sociograma, nós não colocamos só diretamente a escolha dos amigos, né, então, de sexto ano, de quinto ano, de sexto ano a nono ano, a oitavo ano, eles tiveram que escolher, né, 5 colegas, tanto colegas da mesma sala quanto de outras salas, mais quartos e quintos anos, terceiros e quartos anos, né, que estão aí, em quintos anos, a gente olhou, primeiro a gente trouxe essa relação. Por isso a escolha das perguntas, de se você tivesse numa ilha, se você tivesse um problema, com quem você conversaria, de que forma, por quê? Porque num primeiro momento, para ativar essa concepção, essa ideia de amizade, do que eu entendo por amizade, para que depois eu selecionasse. Ah, mas é muito difícil, eles não têm. Eles têm, eles têm. As crianças, a partir dessa idade, já têm um conceito claro de melhores amigos, de amigos e de não amigos. Então, essa ideia essa concepção de amizade, ela é muito importante. Ah, mas eu preciso saber quem são aqueles que eu posso confiar, aqueles que eu conto, aqueles que são mais próximos. Por quê? Não é só porque nós convivemos no mesmo espaço. O grupo não vai deixar de acontecer. Nós não vamos deixar de ser amigos dos pais e daquelas pessoas, porque nós não convivemos juntos todos os dias e nós mantemos amizade. Então, quando a gente faz essa movimentação, né, a gente vai trabalhar com as crianças a oportunidade, com as crianças e os adolescentes, de habilidades de manutenção de amizade. Né? Então, o que eu faço para manter uma amizade? A convivência na escola ela não se dá apenas dentro da sala de aula. A convivência na escola ela acontece em muitos outros ambientes, e isso é valor, né? Então é no intervalo, é no período integral, no período estendido, é na aula na aula de educação física, na aula de arte. Então, assim, a gente vai se encontrar em outros lugares e a gente pode se encontrar fora da escola. Então, essa movimentação dos grupos vai trazer também essa ideia de como a gente fortalece essa amizade. O que a gente faz para ter uma amizade? Acho que alguém colocou essa ideia das amizades duradouras, né, de longo prazo, eu não me lembro exatamente qual foi a palavra, mas na hora que colocou me veio isso muito forte. Olha que importante isso, né? Quem aqui tem amigos da Foi o infância? Luciano que colocou. Foi o Luciano? Eu achei Luta estabelecer vínculos duradouros. Olha que legal isso, né? Vamos pensar nas nossas amizades. Como a gente faz para que essas amizades se mantenham? Só que isso tem que ser aprendido, tem que ser oportunizado para as crianças. Então, esse também é um dos fatores. Agora, a gente tem, como eu disse para vocês, outros fatores Mari, que posso também. interromper uma coisa? Porque Pode. fazendo uma reflexão sobre isso é bem interessante, porque quando eu estudo na mesma turma e eu tenho uma melhor amiga ou um melhor amigo na mesma turma, é muito fácil, né? É igual quando os professores vão organizar grupo e eu falo, eles não podem escolher sempre, né? Não pode. Intencionalidade nessa escolha de grupos. E às vezes as crianças ficam muito bravas, porque eles querem... Eu dou aula para pós-graduação, para professores. A gente dá aula, né? E quando a gente vai montar grupo, os professores reclamam. Ah, mas a gente queria fazer no mesmo grupo que a gente fez da aula passada. Não, mas hoje a gente vai fazer um diferente. Então, esse incômodo, ele é muito genuíno, né? E é muito bacana, porque ao final de um semestre na nossa pós, os professores dizem assim, poxa, que legal, porque agora eu já conheço todo mundo, né? Uma classe com 40 alunos. Porque se a gente permitisse que eles se escolhessem sempre, eu vou trabalhar sempre com aquele grupo. E não necessariamente ser o meu melhor amigo estar na minha sala significa que ele permaneceria como meu melhor amigo se ele não estivesse na minha sala. Porque às vezes é uma relação de comodidade. Né? É cômoda aquela relação naquele contexto. A partir do momento que a criança muda de período, sai, vai para outra escola, ou
acaba a amizade. Então, não era verdadeiramente essa amizade, quer dizer, era amizade sim, porque naquele contexto para as crianças, para os adolescentes, naquele momento era, mas não era uma amizade tão forte assim. Isso não significa que ele vai ser um adulto que não vai conseguir, ao contrário, porque vão ser justamente aqueles que permanecem, né, brincando com as crianças, quando eles vão para o pátio e brincam na hora do recreio com o meu amigo que está na outra turma, que eu fico esperando que eles fazem isso, né? Ficar na porta esperando para o amiguinho sair, né? Ah, vamos lá, vamos brincar, vamos juntar. Que é o que nós fazíamos, eu acho que aqui a maioria de vocês, e talvez, não sei aí em São João como é, mas eu estou imaginando que não, a gente brincava na rua. Né? Quando a gente brincava na rua, a gente tinha uma diversidade de amizades, uma diversidade etária, uma heterogeneidade, né, muito grande, que hoje, claro, as crianças perderam isso. Né, pela questão da violência, pela questão de eles são muito tutelados, pela questão de que se tem muitas câmeras, né? Nós não, nós tínhamos ali um espaço que para o nosso desenvolvimento foi muito importante e que mesmo que a escola hoje queira propiciar algo muito parecido com o que a gente vivenciou na rua, ela nunca vai conseguir, né? Porque a escola é um outro espaço. E você sabe, Adri, que eu fico pensando, né, quantas vezes eu ouço e talvez vocês se identifiquem. Eu já tive, por exemplo, adolescentes aqui, crianças, vai fazer inglês. Aí chega, mas não tem nenhum amigo da escola. Então ele não quis mais ficar, ele não quer fazer. Então assim, onde que vai fazer? Chega lá no grupo, onde vai fazer inglês? Onde vai fazer futebol? Catequese. Vamos todo mundo pro mesmo, aí vai todo o grupo pro mesmo lugar. E aí depois eles falam assim, ele não gosta porque não tem nenhum amigo, então ele não quer ficar. E aí o que a gente faz? Tira. Não, então eu vou procurar, então eu vou fazer de um jeito, a gente faz uma loucura para levá-los naquele lugar que eles têm. Então, quando a gente olha para isso, eu impeço. Não estou dizendo que a gente não deva colocar nos mesmos ambientes, por exemplo, vamos pensar agora nessa mistura de sala, talvez essa seja uma estratégia bacana quando você pensa na mistura. Né? Olha, aquele colega que você gostava, ele não está na mesma sala que você, então vamos ver, vocês querem fazer futebol juntos, vocês querem fazer natação, vocês querem, sei lá. Então tá, então vai ser legal, então vamos fazer uma aula extra da escola que vocês possam fazer lá, né, que a escola oferece as atividades e tal. Então, mas quando a gente coloca, né, a gente enfrentar essas situações exige que as crianças e os adolescentes aprendam a negociar, a se adaptar, a se descentrar. Querendo ou não, gente, todos nós desempenhamos papéis dentro de um grupo. E muitas vezes eu desempenho um papel de ter que ser sempre a melhor aluna, sempre correta, eu nunca posso errar, eu tenho que... Isso é pesado. Isso é pesado. Muitas vezes quando a gente faz esse sociograma, quando você conversa, né, porque a gente olha muitas vezes para o isolamento como se fosse algo assim, aquela criança, aquele adolescente que sempre está sozinho. Mas às vezes o sentimento de solidão, ele não está relacionado a isso. Ele está relacionado ao meu lugar naquele grupo. Eu não consigo, eu tô sempre andando atrás, eu tô sempre tentando fazer parte desse grupo, eu tô sempre tentando atender uma expectativa. Então eu tenho a oportunidade de aprender outras estratégias, de trocar de perspectiva, de trocar de papel, de desempenhar um papel diferente num grupo novo. Né? Quantas vezes a gente ouve isso das crianças e diz, nossa, eu não sabia. Quantas vezes aqui no consultório eu tive pacientes que a gente propôs a troca de sala, a troca de escola, e aí eles diziam assim, não, mas eu não quero, não, mas eu não quero, não, mas eu não quero. E aí quando muda, eles falam, não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu não queria. Eu não acredito que pode ser assim, que uma sala pode ser... Não, então deixa eu dar um exemplo, porque eu troquei meu filho de escola quando ele estava indo para o 6º ano, né? Na época era 5ª série, né? Mas como se fosse hoje 6º ano, mais novo, e ele olhou para mim e falou, eu te odeio. À noite, chorou, queria sair. E eu já tinha conversado com ele muitas vezes, eu falei, Bruno, eu não estou concordando com nada dessa escola nova, tal, porque quem decide a escola somos nós, adultos, né? Então isso é bem importante. Claro que a gente pode considerar o que eles gostem ou não, mas nós é que temos que decidir, tá aí naquela figura de autoridade. E aí ele disse, eu te odeio. E chorava copiosamente. Até hoje a gente brinca com isso, né? E eu disse para ele, bom, a gente não está falando agora sobre você me odiar ou não, a gente está falando pelo que eu e seu pai consideramos o melhor para você nesse contexto. E amanhã, então, você vai começar na nova escola, o que a gente puder te ajudar nessa nova escola. E fui firme, né? E deu 3 dias, a escola tinha um estudo do meio. E aí, quando eu vejo ele descendo no ônibus, com um monte de amigos, e a escola que ele se formou, que ele terminou o ensino médio, né?
e ele era pequeno, né, então, assim, estava ali entrando no Fundi 2. Eu estou dizendo isso por quê, né, Mari? Porque fazer sociograma para a escola, gente, é uma coisa muito mais trabalhosa. Eu, como professora, para a gente seria muito mais fácil manter a mesma turma, pensando assim numa questão burocrática, claro, muito mais fácil, muito, né? Porque quando você faz sociograma, você tem uma tabela de dupla entrada que você vai ter que considerar as escolhas e vai ter que considerar a heterogeneidade da turma. Em relação a gênero, em relação à aprendizagem, em relação aos aspectos sociais. E o sociograma, para além disso, ele é um estudo muito importante dessas relações de amizade. Porque é no sociograma que a gente vê quem são os que são mais escolhidos. E, claro, vocês pais não saberão, obviamente, porque isso que interessa para uma questão pedagógica, mas quem são esses alunos que são escolhidos, né? Porque são alunos que têm ali uma fluência, né, nos grupos. Uma habilidade. Exato. Agora, quem são os alunos que muitas vezes não são escolhidos por ninguém? Então, a escola vai ter que ter um olhar educativo, intencional, para que essa criança seja incluída, que por mais que a escola seja atenta, e eu posso dizer isso como professora, por mais que eu me considerava uma professora super atenta, quando terminava o ano eu fazia o sociograma, para o outro ano eu falava, cara, como é que eu não notei que essa criança não foi escolhida por ninguém, e eu não percebi que tinha algo, porque tem coisas que são sutis das relações. E às vezes a gente, como adulto, da escola, sendo atento, não percebe, imagina na família que você está vendo só aquela perspectiva daquelas crianças que eles convivem, né, do seu filho, da sua filha e daquelas crianças que eles convivem. Então, o sociograma, ele tem um objetivo, né, de intencionalidade nas relações, mas também nos aspectos cognitivos. Isso. Focado quando nós estudávamos, e nós tínhamos, assim, a turma A, que é só dos melhores alunos, a turma B, os mais ou menos, a turma C, e eu lembro que eu saí da minha escola por um ano, quando eu voltei, eu era da B, eu fui para E. E a E era considerada os repetentes, até que eu tinha saído da escola, não tinha a vaga que tinha era naquela turma. Né? Então, a gente tem, inclusive, estudos, né, sobre profecia autorrealizável, que quando a gente coloca esses estigmas nessas turmas, a gente coloca um rótulo, muitas vezes isso acontece e cristalizam ali relações e potencialidades de aprendizagem que são prejudiciais. Né? Então, o sociograma, ele é um estudo, como eu disse, inicialmente antigo, né? Acho que você pode colocar, eu trouxe vários estudos mais recentes, né, que são pesquisas feitas por pesquisadores brasileiros, mostrando... Passa para mim, Thaís, diversos, dos últimos slides. Mostrando diversos vieses, né, e diversas situações, né, que mostram como em situações adversas, o sociograma sempre traz nas pesquisas, né, e eu estou falando aqui de pesquisas, então, acadêmicas, né, pontos que são positivos, né, mas quando a gente pensa na nossa experiência prática em escolas, eu dou assessoria em escolas, eu e a Mariana, do Brasil todo, né, escolas públicas e particulares, dos diversos contextos, né, e a gente luta e briga quando a gente tem uma escola que fala aqui, né, a gente tem algumas regiões do país, não se troca, né, e a gente vê o quanto as crianças que deveriam ser incluídas, principalmente as crianças de inclusão que precisam, né, que têm ali, né, alguma deficiência, como elas têm mais dificuldade, né, nessas turmas, que permanecem sempre, como os alunos novos têm muitas dificuldades, né, e como acontece alguma coisa, que a gente tem muitos relatos de famílias, de que a família precisou mudar, bom, teve uma questão financeira, vai ter que trocar de escola, como é um sofrimento muito maior você trocar um adolescente que estudou desde que ele tinha 3, 4 anos de idade com a mesma turma, né, do que aqueles que estudaram em escolas que trocavam. E aí, coincidentemente, aqui na minha terra, né, eu moro em Ubatuba, eu estava conversando com um presidente de um conselho de pais aqui de uma das escolas que eu atendo, e ele disse assim, eu estudei numa escola em São Paulo que todo ano trocava, no começo a gente odiava, mas quando chegou no final a gente era amigo de todo mundo. Eu falei, poxa, eu vou falar sobre isso essa semana que vem, né, eu estava conversando com ele semana passada, eu falei, eu vou falar exatamente sobre isso. E eu tive a experiência contrária, né, que foi de estudar por muitos anos com a mesma turma, quando eu saí dessa escola e voltei um ano depois para a escola, de cair numa turma que, inclusive, era estigmatizada como uma turma que era das sobras, né? Então, classes heterogêneas, né, tem estudos desde 1932 de um clássico, que é o Piaget, né, mostrando a importância disso, né? E principalmente para as questões do desenvolvimento intelectual, cognitivo,
né? Mas a gente está aqui, claro, nós estudamos a convivência, defendendo essa educação integral, esse desenvolvimento integral, que inclui os aspectos afetivos, sociais, morais, né, que são importantes. Eu acho que o outro ponto que acho que é importante para a vida é isso, né, é lidar com a frustração, né, às vezes num primeiro momento a gente se frustra, né, e olha para aquilo e diz: "Ai, mas como vai ser?", a gente sabe, né, tanto as crianças quanto nós, né, as crianças, os adolescentes, tanto nós adultos, mas isso é uma aprendizagem para a vida. Né, aprender a lidar com as mudanças, com as diferenças, encontrar formas, né, de sair da minha própria perspectiva, de buscar outros caminhos. Isso é uma aprendizagem para a vida. Você está dizendo isso, eu acho que é muito genuína a preocupação de vocês como pais, né? E acho que a escola está sendo muito respeitosa em dialogar com vocês, em escutá-los, né, abrir para essa escutativa. E a gente pode parar de compartilhar, né, e a gente abre para conversar, aí a gente pode ver todo mundo. E por quê, né, eu estou dizendo isso? Porque eu lembro que o meu filho, quando tinha uns 4, 5 anos, ele não foi convidado para a festa do melhor amiguinho dele que ele achava. E quando eu fui buscá-lo na escola, ele estava arrasado, ele chorava e tal. Mas ele falou que só convidou os 6 melhores amigos. Mas ele é um dos meus melhores amigos. E eu disse: Bruno, eu tô vendo que você tá muito chateado, né? Validei o sentimento dele, abracei, vamos tomar uma aguinha, né? Acalmei. Que você queria ir muito na festa do seu amigo. Mas para você, ele é um dos seus 6 melhores amigos, mas para ele talvez você não seja, né? E se a mãe dele colocou para convidar só 6 amiguinhos, né? Eu não falei para ele assim, mas fica tranquilo, no dia da festa eu vou levar você para patinar, eu vou levar você para andar de skate, ou andar de kart, aquelas coisas que ele gostava de fazer. Eu não fiz isso, né? Porque ele precisou aprender que nem sempre ele vai ser escolhido, porque se ele não tem essa aprendizagem quando ele tem 4 anos de idade, é o que a gente vê quando eles são adolescentes, a primeira frustração grande que eles têm, eles entram em depressão, eles se cortam, eles têm ideais suicidas, então a gente tem ali um combo, né, Mariana, de situações que a gente vê como uma criança que nunca, então ninguém está querendo que os filhos de vocês sejam frustrados e sofram mais do que eles aguentariam, mas para eles aguentarem uma situação adversa, eles precisam de adultos que estejam ali segurando a mão deles, e dizendo: pois é, filho, eu entendo que você gostaria de estudar, porque vai acontecer o ano que vem, né? Não é que eles escolheram os 5, que eles vão estudar com os 5. Então, talvez você quisesse estudar com essa sua amiga, mas olha só que legal, você vai ter outras amigas agora, e você vai poder encontrar com a sua amiga na hora do intervalo, né? A gente também vai poder fazer outras atividades, claro, tá? Mas, entendam, isso vai ser algo, né, que vai ajudá-los nesse amadurecimento, nesse crescimento, né, quando a gente pensa no que vocês colocaram no início, na minha primeira pergunta, né? Se a gente quer que eles se tornem esses adultos éticos, eles vão aprender, claro, com situações positivas, com situações boas, mas nem sempre a vida é assim. A vida não vai ser sempre das coisas que eu quero, não vai ser sempre do meu jeito. E isso é uma questão muito bacana da escola. Porque na família, às vezes, a gente pode fazer tudo do jeito que eles querem. Não deveríamos, mas às vezes a gente pode. Mas na escola não. A escola não vai fazer algo por um grupo de pais. A escola vai fazer algo para o grupo da escola, para um grupo total, um grupo grande. E isso é uma aprendizagem fundamental para as crianças, para os adolescentes e para vocês também, né? Então, de novo, acho que a gente pode abrir para a conversa, se vocês tiverem dúvidas, quiserem refletir, quiserem desabafar, enfim. Mas não é algo que está sendo feito de forma leviana. É uma escola séria, que vocês escolheram para os filhos de vocês estudarem, e tem muitos estudos e muita prática, muito embasamento por trás dessa decisão.